Olá, a Bíblia é realmente um livro fantástico e quando eu me encontro com algumas histórias eu fico realmente boquiaberto por ver como que é um livro tão atual e como contém mensagens profundas para a nossa vida. Veja comigo, por exemplo, esse livro de Esther, ou no livro de Esther, no capítulo 4, que coisa interessante. A partir do verso 12 o texto vai dizer assim: quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe: não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, Esther mandou esta resposta a Mardoqueu: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. E se tiver que morrer, morrerei. Essa é uma história que mostra como Deus controla a história de maneira a cumprir os seus propósitos. Eu sei que muitas vezes a impressão que temos é que o que reina é o desgoverno ou o acaso, não é mesmo? É só olhar para o cenário político brasileiro. Mas não. Perceba, veja que o que está acontecendo aqui. Nós vamos dividir essa história em alguns atos. Primeiro ato, uma rainha que não realizou os caprichos machistas de um rei e foi deposta. Esse rei mandou fazer uma espécie de concurso para encontrar uma nova rainha. É interessante porque no segundo ato, um homem judeu que tinha uma sobrinha também judia, que era muito bonita, esse homem decidiu inscrevê-la nesse concurso para encontrar a rainha para o rei. E todas foram levadas ao harém do rei e colocadas aos cuidados do chefe do harém. Terceiro ato. Nesse terceiro ato, a rainha Esther, ou melhor, a Esther, a sobrinha desse judeu chamado Mardoqueu, chamou a atenção do chefe do harém, que começou a favorecê-la e dar a ela um tratamento de beleza especial. Todas as moças deveriam passar por 12 meses, isso mesmo, 12 meses de tratamento de beleza antes de se apresentarem ao rei. E ao final desse tempo, o rei ele se agradou mais da Esther do que de todas as outras e a fez rainha. No quarto ato, depois de um tempo, o Mardoqueu descobriu uma conspiração contra o rei, sendo os conspiradores enforcados. E esse fato importantíssimo foi registrado nos anais da história, nos livros oficiais do rei. No quinto ato, o Amã, que era um vaidoso oficial do rei, ele havia sido honrado pelo rei, que determinou que todos se prostrassem diante dele. Mas o Mardoqueu, tio da Esther, não se prostrava diante dele, porque não aceitava isso. Por causa da atitude do Mardoqueu, Amã decidiu exterminar não só o Mardoqueu, mas todos os judeus, convencendo o rei, inclusive, que os judeus eram um povo que não obedecia aos decretos do rei. E no sexto ato, vai acontecer uma conversa entre o tio e a sobrinha. Mardoqueu pediu que Esther fosse ao rei e contasse o que estava acontecendo. Mas Esther ficou com muito medo, pois ninguém poderia se apresentar ao rei sem ser chamado, sem ser convidado, nem mesmo a rainha. E aqui entra o texto lido do início, que vai dizer assim: quem sabe que não foi para um momento como este que você, Esther, foi colocada na posição de rainha. Mardoqueu tinha a leitura certa. Ele estava à frente dos fatos em si e por isso confrontou a Esther. Mardoqueu lembrou a sua sobrinha que fora ele, Deus, quem o colocara ali para preservar a vida. Sobretudo preservar a vida do povo de Israel, pois seria desse povo que o Messias, o Salvador do mundo, Jesus de Nazaré, um dia viria. Veja que tudo começou com um tio levando sua sobrinha para fazer uma espécie de concurso público, vindo ela a ocupar a posição de rainha, um lugar de extrema importância e relevância no reino de Suzã. Concluindo,
Quero dizer que não importa qual a sua formação, onde você trabalha ou o que você faz, Deus colocou você aí com um propósito definido. Portanto, ore e peça a Ele para que te mostre que propósito é esse, o que Ele tem para a sua vida ali. Não feche os olhos para o propósito de Deus na sua vida. Não feche os olhos para o fato de Deus ter colocado você em um determinado lugar. Não existem acasos para o povo de Deus. Deus trabalha com propósitos. Deus trabalha com uma vontade muito bem definida. Se Deus colocou você em determinado local para você trabalhar, se Deus colocou você em determinado local para você morar, se Deus colocou você numa determinada igreja para você servir, busque em Deus qual o propósito dele para a sua vida, porque a pergunta é, será que não foi para um momento como este que Deus, o Senhor, colocou você nessa posição? Será que não é para livramento, para abençoar, para ser instrumento dele, para ser usado por ele, para os propósitos dele e para o bem de muitas pessoas que Deus colocou você nesse exato local que você ocupa, seja no seu trabalho, seja onde você mora, seja na igreja que você tem congregado? Pense nisso e que Deus te abençoe em nome de Jesus.